Em poucos instantes, vamos dar início aí já hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a 10ª aula dos nossos estudos que temos todas as quartas-feiras. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Márcio, boa noite. Não, Márcia, Lúcia, né? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor nosso Deus. Esse é o livro que nós estamos estudando. Eu vou ter o auxílio aqui de mais 2 livros para a nossa aula de hoje, que a nossa aula de hoje é uma aula que tem requisitos muito ricos para nossas vidas e principalmente para nós que cremos na chamada de Deus para nossas vidas. Vamos orar? Fazer algumas orações aqui, né? Primeiro, vamos orar agradecendo a Deus, né? Senhor, nosso Deus, nosso muito obrigado pelo Teu poder, pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre a vida dos Teus filhos, dos Teus eleitos, daqueles que Tu compraste com o Teu sangue. É bem verdade que nesses últimos dias, Tu, Senhor, nosso Deus, tens chamado para perto de Ti alguns dos Teus filhos. E sabemos que isso é pura soberania do Senhor, nosso Deus. Então, Te louvamos e Te adoramos por nós que fomos criados para a Tua própria glória e para o Teu próprio louvor. Ó Deus, eu quero também estender esta oração àqueles que estão doentes, acamados, que estão nos leitos de hospitais, alguns doentes em casa. Obrigado, Deus, também por aqueles que estão doentes espiritualmente, Deus, que não pararam ainda para enxergar, para ver a graça do Evangelho nas suas vidas e que estão doentes, cegos espiritualmente, não escutam. Que o Senhor possa abrir a sua voz, abrir os seus olhos e eles possam crer. Toma-nos em Tuas mãos nessa noite, nos iluminando sob a palavra inspirada. É assim que eu Te oro, Te agradeço, pedindo a Tua direção para a minha cidade, para Capim, para a igreja que o Senhor me confiou a pastorear, a igreja presbiteriana em Capim. Que Deus tome a sua direção na vida daqueles que congregam conosco e que, se for de Tua vontade, no próximo domingo nós estaremos juntos para refletirmos nos textos sagrados da palavra divina, da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos, como eu já disse, né? Estamos estudando esse livro aqui, todas as quartas-feiras, num sistema doutrinário. Isso é doutrina da nossa igreja, é aquilo que nós cremos, isso faz parte dos 3 símbolos de fé da igreja presbiteriana e é nisso que nós cremos, por isso nós ensinamos, tá certo? Então, se você for achar aí algo errado, Carla e Márcio, boa noite Áurea, Deus abençoe vocês. Talvez vocês não concordem com algumas coisas que tenham aqui, mas é isso que eu estou dizendo, é ponto facultativo da nossa doutrina, da doutrina da igreja presbiteriana.
Tá certo? Então vamos lá. Eu queria começar com a leitura do texto básico do estudo 10, que é a vocação eficaz, ou a chamada eficaz. Tá certo? E o texto é segunda carta de Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 1, os versículos de número 8 ao versículo de número 10. Paulo escrevendo a Timóteo, e ele escreve o seguinte, capítulo 1, versos de 8 ao versículo 10, ele escreve assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e que nos chamou com uma santa vocação. Ele já começa dando aqui um versículo doutrinário, que o Senhor nos salvou e nos chamou, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Graças a Deus. Então, a chamada eficaz é o ato gracioso, salvífico, benéfico de Cristo, que antes da fundação do mundo predestinou algumas pessoas, porque todos já estavam condenados. Todos. No meio de todos os que estavam condenados, ele predestinou alguns. Então, todos os que vão ser salvos já estão predestinados a serem salvos. Do meio daqueles que foram predestinados, gradativamente, simultaneamente, ele vai fazendo a chamada eficaz. Desde Adão até o último dia. Ele, cada dia, vai chamando. Vai chamando e vai chamando os seus, e vai chamando os seus, e vai chamando os seus. Como o próprio texto diz, vamos reler o versículo que ele diz aqui: sendo agora revelado pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou... versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação ou predestinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo. Quando? Desde ou antes da fundação dos tempos eternos. Estar aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Então, desde da eternidade que Deus nos predestinou e chegando o beneplácito de sua vontade, ou chegando à plenitude dos tempos, quando chega o tempo certo, ele chama aquele que de antemão ele predestinou. A predestinação é antes da fundação do mundo, a chamada eficaz é no tempo oportuno e no momento oportuno em que aqueles que foram predestinados, que são eleitos, são chamados pela graça e pela pregação do Evangelho. Josivan, boa noite, Deus te abençoe. Então, a nossa confissão, a confissão de fé de Westminster, que é um dos 3 símbolos de fé da doutrina da Igreja Presbiteriana, que um é o catecismo maior, o outro o catecismo menor e o outro é a confissão de fé. E a nossa confissão de fé ela diz o seguinte:
Há o chamado que Deus direciona aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se-á o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação é expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habitado ou habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. O que é isso? O que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que a confissão de fé nos diz? Nos diz que esse chamado de Deus aos seus eleitos, o chamado de Deus para sermos crentes, ou o chamado de Deus para a gente crer, não somos nós que decidimos, não somos nós que vamos atrás de sermos crentes, não somos nós que tomamos essa atitude. Isso vem de Deus, provém de Deus, partiu de Deus antes da fundação dos tempos. E essa chamada à salvação dos eleitos, ela se dá numa expressão da livre graça de Deus, da soberania de Deus, da atitude salvífica, determinista de Deus. É o próprio Deus quem faz o seu chamado. E quando a pessoa, mesmo sendo predestinada, está no mundo, mortos em seus delitos e pecados, ainda sem o Espírito Santo, quando Deus, através de mim e de você, pregando o Evangelho, através da pregação cristocêntrica do Evangelho, a graça de Deus alcança esse ser que estava morto e agora ele torna-se uma pessoa vivo, porque Cristo entrou nele, e quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus faz uma habitação e faz morada nele, e agora ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Meu primo, Deus te abençoe, assistindo aí, já tem gente assistindo a gente aqui de Caruaru, de Minas Gerais, Deus abençoe. Um abração a toda a família, meu primo. Deus te abençoe. E isso acontece mediante a fé. A graça chega até a gente, mas mediante a fé. E Paulo, escrevendo, diz que isso não vem de nós. É um plano de Deus. Heber Newton, Deus te abençoe. Essa chamada eficaz não vem de nós. Provém totalmente de Deus. Não é feito pelas obras. Paulo diz que não pode ser pelas obras para que ninguém se glorie. Provém totalmente, eficazmente, partindo da graça soberana de Deus. Paulo Sérgio, boa noite. Deus te abençoe. Mediante, então, a vocação eficaz, mediante o chamado eficaz, o chamado aos eleitos, os homens são atraídos pela pregação do Evangelho, são atraídos naquela palavra que é pregada expositivamente, numa pregação bíblica e cristocêntrica, e são atraídos livre e eficazmente a Jesus, sendo para isso disposto pela graça de Deus, porque ele diz, como eu acabei de dizer, em Efésios, Paulo escrevendo em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 8, ele diz que pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa graça que salva o homem pecador. Boa noite, Nilton. A paz do Senhor, meu irmão, para você. E não foi eu que encontrei Cristo, não foi eu que fui a Cristo. Eu fui achado por Cristo. Eu estava perdido e agora eu fui achado. Eu estava morto e eu revivi, porque Cristo me fez ou me ressuscitou nele, pela graça, pelo amor e pela bondade da sua soberania. Ele escolhe homens pecadores, miseráveis, que estavam destinados ao inferno. A vocação eficaz é a obra também da onipotência e da graça de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto. Ou seja, Ana, boa noite, Ana.
Deus te abençoe, prima. Ou seja, o homem não faz nada para ser salvo. Ainda que ele queira, ainda que ele pretenda, ele não faz nada para ser salvo. Porque os seus pecados o separaram de Deus. As transgressões o separou de Deus. E o Paulo diz que agora o homem, quando assim está, ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Morto. Então, somente a graça eficaz, o chamado dessa graça pela pregação e exposição do Evangelho que vai entrar aos seus ouvidos e descer ao seu coração, é que ele torna a ter vida. E quando ele tem essa vida, ele agora também não passará mais pelo dano da segunda morte. Ele já teve uma segunda vida, ele agora não morrerá mais, porque ele agora está vivo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A confissão também nos diz que ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, removendo e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em seu pecado, se tornam, por isso, prontos e capazes de livremente responder ao chamado da graça eficaz, e aceita e abraça essa graça, e nele é oferecido e comunicada a paz de Cristo e o amor que excede todo o entendimento. O catecismo maior, ele faz a seguinte pergunta. Catecismo maior lá da Assembleia de Westminster pergunta o seguinte: o que é essa vocação eficaz? Que vocação é essa? A vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso. Ou seja, é pela palavra e pelo Espírito que a salvação chega até os homens. Qual é a base bíblica? Quais são os textos que as Sagradas Escrituras, não o achismo, não a doutrina de uma igreja, seja qual o nome que você queira usar aí, não. Qual é a base das Escrituras para isso? Primeiro, Efésios capítulo 1, o versículo 18 e do 18 ao 20 diz: iluminados aos olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da sua força ou da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. É Cristo que, por sua graça, faz isso. Pega aqueles que estavam mortos, o homem estava morto, pecando, se prostituindo, mentindo, e isso com alegria. Não que quando você recebe a graça de Deus, você não para de pecar, mas você não peca com alegria, você não peca com prazer, você não peca com satisfação. Quando você peca, o Espírito que agora habita em você faz você reconhecer que você está errado, que você pecou, e você corre imediatamente para pedir esse perdão. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que a graça chegou até nós, que a graça chegou até as nossas vidas.
E o que dizer de Romanos, capítulo 9 e o versículo 11? Ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, o plano de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que o chama. Ali nesse texto, ele ama Jacó e aborrece Esaú. Ele elege um e deixa o outro sem esta eleição. Isso é a pura graça de Deus e o exemplo está aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus enxortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que Ele vos reconcilie com Deus, porque nós estávamos mortos, intrigados de Deus, não tínhamos nenhuma comunicação e nem comunhão com Deus. Jesus Cristo é quem faz essa ponte, esse elo de ligação entre nós e o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2 diz: porque ele diz, eu te envio no tempo da oportunidade e te escolhi. Lembra o tempo da oportunidade? Ele nos predestinou desde a eternidade, mas a eleição só chega àqueles que foram predestinados no tempo da oportunidade, no tempo certo, no exato momento em que a palavra do Evangelho, ou o Evangelho Santo de Cristo é chegado até essas pessoas. Boa noite, Edilson. Paz e graça, meu irmão. Então, sendo assim, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, há muitas pessoas que estão por aí, que são predestinados, mas que a graça salvífica ainda não chegou a eles. E o que é preciso, então, os que já são salvos fazer? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Porque Deus já predestinou os seus eleitos, mas nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem foram predestinados. Por isso, a necessidade da pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que, ao chegar esse tempo, ao chegar o tempo oportuno e necessário, ao ouvir a pregação do Evangelho, os eleitos aceitam de bom grado a palavra de Deus. Tem um texto muito interessante, não está aqui no roteiro, mas o texto diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele está falando isso para os eleitos, porque quem não é de Deus rejeita a palavra de Deus, maltrata a palavra de Deus, xinga os crentes, maltrata os crentes e etc. e tal. E quem é que vem essas pessoas? Como é que essas pessoas chegam a esse chamado? Não sou eu que decido ser crente. Eu nunca tive vontade de ser crente. Você nunca vai ter vontade de ser crente, porque você está morto. Por isso é que João capítulo 6, versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai, através da graça, do chamado, da eficácia, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe? Ninguém chega a ser crente sem que Deus vá lá e o chame. Pela pregação, leitura da Bíblia, escutou um hino, um belo hino cristocêntrico, por ver o testemunho do seu vizinho. Enfim, existem vários meios, mas todos eles centralizados nas Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 2, 13 e 14 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele, desde o princípio, já fez essa separação. Te escolheu para você ser salvo. Pela santificação do Espírito da fé na verdade, para que também vos chamou mediante o Evangelho. Então, você percebe? Deixa eu ler de novo. Porque Deus vos escolheu desde o princípio.
Eu estou querendo achar uma palavra aqui. Temporariamente não. Gradativamente, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, aqueles que foram eleitos e predestinados estão aí ao ouvir o Evangelho. Aí vai chegar um tempo que aqueles que ainda estão no mundo, morto, sem fazer a vontade de Deus, vão ouvir a pregação do Evangelho, e se eles forem eleitos, a pregação que eles ouvirão do Evangelho vai iluminá-los e eles vão aceitar de bom grado essa pregação, como aconteceu em Nínive. Lembra de Nínive? Que eles viviam num ato de pecado tão grande, tão devastador, eram mortos de um modo tão cabal que a Bíblia diz que eles não sabiam dizer qual era a mão direita e nem a esquerda. Quando Jonas prega o Evangelho, que restaura com sinceridade e brutidão, toda Nínive se converte ao Deus de Israel. Então, ele vos predestinou desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, pela fé, para que também ele vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que faz as pessoas chegarem a Cristo. Eu só li texto do Novo Testamento, mas no Velho Testamento há também menção disso. Por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra do homem que está morto, e lhes darei um coração de carne, o homem que foi vivificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu li aqui alguns versículos que estão no Catecismo Maior da nossa confissão. Pela vocação eficaz, o pecador responde ao chamado de Deus para a salvação. Como é que se dá a vocação eficaz, então? Como é que isso se dá? Boa noite, Moisés, ali de Sapé. Deus te abençoe. Como é que se dá essa vocação, esse chamado? É o chamado que Deus faz ao pecador no estado de morte e do pecado em que está por natureza da salvação. Romanos capítulo 8. O que é que Deus faz ao homem pecador que está morto em seus delitos e em seus pecados? Deus o chama, Deus vai atrás, usa você, usa a sua palavra para chamar aqueles que ele predestinou, que ele já salvou de antemão, para aceitar esse chamado eletivo. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ou seja, Deus faz a obra completa na vida do homem pecador. Boa noite, Sudenberg, Deus te abençoe, meu querido irmão. Louvo a Deus pela sua vida, viu? Então Deus faz a obra completa. Primeiro ele envia Jesus. E aí quando a graça de Deus restauradora entra na vida do homem que é pecador, mísero pecador, que estava destinado ao inferno, esse evangelho que é pregado alcança o homem morto e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele passa a crer. E quando ele crê, ele é regenerado. E quando ele é regenerado, ele é justificado diante de Deus. Aquela culpa que ele tinha, aquele pecado que ele tinha, aquela condenação agora, por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, pela palavra do Evangelho que ele ouviu, agora ele é apresentado a Deus por meio de Jesus, através da graça e da fé, justificado perante o Senhor, e é apresentado como filho
a nova imagem e semelhança que tinha um coração de carne, e agora Deus lhe dá um novo coração para que ele possa crer e viver. Agora tem um detalhe, e agora ele passa... E quais são os sinais que essa pessoa é um eleito e passou a viver? É que ele agora vai viver para a santificação em Cristo Jesus. Ele consegue pedir perdão, ele consegue perdoar. Ele batia na esposa, não bate mais. Ele era intrigado do filho, vai lá e fala. Ele consegue ser dizimista na casa do Senhor com a maior alegria possível. Isso são os sinais de quem se converteu, de quem a graça o alcançou. A Bíblia para ele não era nada, agora passa a ser tudo. É o livro de Deus, é a revelação de Deus. Ele glorifica a Deus pelo emprego que ele tem, que ele reclamava tanto. Se as coisas dão errado, ele diz que é da vontade de Deus, porque ele agora é um crente regenerado, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Segunda coisa, irmãos, que se dar aqui é como se dá esse chamado. Como é que isso acontece? João 6, 44 e 45 diz que isso se dá mediante a palavra de Deus. João 6, 44 e 45. Olha só o que é que diz o texto. Diz assim, ó. João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Esse atrair é pela boa exposição e pregação do Evangelho. Um Evangelho que ao ouvir, o pecador vai ouvir e vai ressuscitar, vai arder o seu coração e ele vai crer na palavra que ele ouviu. E aí ele vem. Vem. Nós que somos presbiterianos, alguns aí batista reformada, luteranos, nós não costumamos fazer convite, fazer apelo. Por quê? Porque a pregação genuína, pregada no culto solene, no evangelismo pessoal, já é o próprio convite ao mais vil e miserável pecador. Mas continuando, o texto diz que ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair, e eu o ressuscitarei. Você percebe que o homem estava morto, conforme Efésios 2 e 8 diz, morto em seus delitos, em seus pecados, caído no seu estado, assim como Adão caiu, o homem também caiu junto, estava lá prostrado, e aí a pregação genuína do Evangelho o atrai e o ressuscita. O versículo vai até o 45, e ele diz, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Então, queridos, essa vocação, ela se dá por isso. Ler aqui como deixa eu me ver aqui, Romanos 10, 17, 2 Tessalonicenses e mais. Essa vocação é assinalada em virtude da iluminação do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o pecador de que ele é pecador. Se você conversar com alguém que está morto e que não é crente, ele vai dizer que ele não está errado, não. Ele tem 2 mulheres para ele estar certo, ele não paga imposto para ele estar certo, ele mente para ele estar certo, ele não está errado, não. E nem ele peca. Quando o homem é alcançado pela graça magnífica, essa graça de Deus, da pregação do Evangelho, ele chora. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele tem vergonha até de se apresentar a Deus, de falar com Deus e etc. e tal, porque ele sente, porque o Espírito Santo que passou a habitar nele, a morar nele, vai convencer ele de que ele é um pecador. Como Lutero disse,
Lutero disse: o meu nome é pecado e o meu sobrenome também é pecado. Também essa vocação se dá na pessoa de Cristo Jesus. E é um ato livre e especial da graça de Deus. Não é pelas obras, não é você correndo atrás. Paulo até diz assim, olha, não depende de quem quer, mas de quem ele se compadece. Não depende de quem quer, depende dele. É ele que vai atrás, é ele que busca, é ele que vai atrás do homem pecador. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1 e o versículo 5. Olha o que ele diz. Efésios capítulo 1. Versículo 5, que é muito interessante o que é que Deus faz na vida do pecador, na vida do homem que ele ama e que ele tem elegido, né? Ele diz aqui, olha, em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua glória, para o louvor da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós, míseros homens, pecadores, sujos, podres, imundos, trapo de imundícia, como diz Isaías. E Cristo, em seu verdadeiro amor, nos chama, nos resgata e nos lava, purifica a nossa alma e nos deixa alvo mais do que a neve. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Terceiro lugar aqui, irmãos, terceiro ponto desse estudo, ele pergunta aqui, qual é a situação do homem no processo da vocação? Qual é a situação do homem? É inteiramente passiva. João 3:8. Olha o que é que diz aqui. João 3:8. João capítulo 3 e o versículo de número 8. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Você percebe? É de Deus, vem de Deus. De onde vem o vento? A gente não sabe. Para onde vai? Também não. Então o homem não tem participação nenhuma no processo ou na situação do processo da chamada para ele ser um crente em Jesus. Ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado e corresponde a ele. Ezequiel 36, 1 Coríntios 2, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e Efésios 1 e 17. Efésios 1, 17, ele diz aqui, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? É assim que Deus faz conosco, irmão. A participação da gente no ponto da salvação e no chamado de ser crente é zero, nula. Não temos nada. Ao corresponder a ela pela fé, apropria-se da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versos de 1
versos 1 e 2. Ou seja, nós nos apropriamos da graça de Deus e abraçamos essa salvação, e ela é confirmada, e agora nós não dizemos como os arminianos que nós temos medo de perder a salvação, porque essa salvação não se perde, porque ela é desde os tempos eternos e ela se apropria de nós. E agora, uma vez salvo em Cristo, se foi Cristo que lhe salvou, você está salvo para sempre. Qual é a situação das crianças e dos excepcionais diante da vocação eficaz? Como é que se dá o processo do chamamento das crianças e daquelas pessoas que não têm condições de entender o Evangelho? O que é que a Bíblia fala sobre isso? São regenerados por Cristo, salvos por meio do Espírito que opera quando e onde e como Ele quer. Gênesis 17 e 7. Esse ponto aqui é um pontozinho mais demorado, para que você possa entender. Gênesis 17 e 7, esse chamado começa aqui. Gênesis 17 e o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e vocês e os seus futuros descendentes. Ou seja, os filhos dos crentes, ao nascerem, são instruídos a ouvirem esse chamado. Porque eles são, assim que nascem, recebem logo o batismo, e os pais têm a responsabilidade cristã de ensinarem que eles são predestinados à salvação, e os pais ensinam o caminho do Senhor. Lucas 18 e 15, para a gente não ficar no Velho Testamento, Lucas 18, versículo 15. Diz assim, Lucas 18, do versículo 15 ao versículo 17. 18, 15 a 17. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que o traziam, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as criancinhas e não a impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará no reino deles. Ou seja, desde pequenos, ensinado pelos pais, as crianças, os filhos de crentes, entendem o plano perfeito da salvação. Já dizia as Sagradas Escrituras que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Mas ainda há João 3 e 8, né? João capítulo 3, versículo 8. Assim, vamos ver, João 3 e 8. João 3 e 8. Não. É Atos 2 e 39, desculpe. É Atos 2, isso mesmo. Atos 2 e 39. Pois a promessa é para vocês. Queridos, esse é um ponto importante. Esse texto aqui é um dos pontos, é um dos textos que é categórico, afirmativo e derruba qualquer arminiano. E derruba qualquer pessoa que não crê na salvação dos seus filhos. Porque é bíblico. Olha o que diz. Versículo 39 de Atos dos Apóstolos do capítulo 2. Diz assim: pois a promessa é para vocês, para nós que somos crentes, que fomos chamados, que fomos resgatados pelo poder de Deus, pela pregação do Evangelho. É para vocês e para seus filhos. E para todos os que estão longe. Queridos, num versículo só ele derruba toda a teologia arminiana. É para vocês, para seus filhos e para aqueles que ainda estão fora, que não são da linhagem de Israel, daqueles que nem o pai nem a mãe é crente,
que estão fora, não tem ninguém da família que são crentes, mas ao ouvirem a pregação do Evangelho, vão serem atraídos pela graça de Deus. E ele continua, para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Veja ainda aqui o capítulo 4, o versículo 12. Olha o que ele diz. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu e na terra não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus tem os seus e ele preza pela sua palavra, porque ela não volta vazia e ela é totalmente eficaz. Qual é a relação, então, dos eleitos com relação à vocação? Qual é a relação dos eleitos? Os predestinados são aqueles que a gente não sabe quem é. E esses eleitos, como é que então se dá a entender essa eleição? Primeiro, jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos por si só. Como diz a teologia arminiana, né? Quando eu quando eu quero, eu vou ser crente. Se eu quiser deixar de ser crente, eu deixo. Quando eu quiser, depois eu volto. Não, isso não existe no âmbito do chamado eficaz e da vocação eficaz da parte de Deus. Mateus capítulo 13, versículo de número 18. Mateus 13 e 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus, não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é um texto muito longo que vai até o versículo 30. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco tempo na igreja, né? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, os afazeres, o emprego e tantas outras coisas, e o engano das riquezas o sufocam e tornam infrutífero. E, finalmente, o que foi semeado na boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus contou esta parábola dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disse: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o semeador quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que cresçam junto até a colheita. Ou seja, os crentes e os não crentes vivendo no mesmo espaço, no mesmo mundo, até na mesma casa. Mas aquele que a semente foi semeada num bom lugar, ou seja, a semente aqui, ele está falando dos eleitos. Quando a semente é semeada, essa semente é o Evangelho. Quando ela é semeada, ela cai num bom terreno e os eleitos vêm. E quem não vem é que é o joio. E aí ele fica. Pode até acontecer de ser a esposa e o esposo, um pai e o filho, e assim sucessivamente. Porque, como aconteceu com Esaú e Jacó, porque Deus é soberano e ele escolhe quem ele quer. E depende somente dele a quem ele vai chamar para o chamado eficaz. Não é? Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12 diz assim, ó: quanto àqueles que não entendem,
que são pecadores. Não há justo, nem sequer um que entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há sequer um, porque todos pecaram. O pecado se espalhou como o joio se espalhou no meio de nós, ou está no meio de nós. Embora a palavra seja plantada, embora a palavra seja semeada num bom terreno, mas, infelizmente, às vezes ali existe ainda alguns que são joios, ou seja, esses são aqueles que nunca foram eleitos. É preciso entendermos que crentes eleitos nunca irão para o inferno. Irão para o inferno aqueles que nunca foram predestinados e nunca foram eleitos. Mas quando a semente foi plantada e nasceu o trigo e nasceu o joio, ele estava no meio. Ele parecia que era crente, ele cantava como crente, ele foi batizado como crente, até era filho de crente. Mas como ele não era eleito, ele ficou como joio. E assim se extraviou e esse não faz parte do plano salvífico daquele que Deus chama eficazmente para a sua morada eterna, para o seu eterno chamado para a glorificação no último dia. É preciso a gente entender isso e isso a gente só aceita pela fé. Pela fé. Tá certo? Quem foi chamado segundo o propósito de Deus, ele não perde a salvação. O maligno não toca. Porque a palavra de Deus diz em João que aquele que o Pai trouxer, de maneira nenhuma Satanás arrebatará. Então, se a gente se a Bíblia... Como é que eu vou perder a salvação? Então quer dizer que Cristo não tem poder? Se a palavra de Deus diz, ele diz assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, se Cristo te salvou, você não perde salvação. Esse ditado aí é um ditado satânico. Salvação não se perde. E como disse o Dr. Russell Shelley, a menos que não foi Cristo que lhe salvou. Certo? Se não foi Cristo, se você veio para a igreja por causa de uma doença, por causa da namorada, para arrumar um emprego, porque estava sendo perseguido, você nunca foi salvo. Você nunca foi salvo. Há uma camada de pessoas, há uma gama de seres humanos que vêm para a igreja, por quê? Porque eles ouviram, deixa eu explicar bem direitinho. Nunca creram em Deus, tá certo? E gastaram tudo que tinham com os médicos, não resolveu. Creram em outras entidades, também não deu certo. E, por último, na última solução, no último estágio da vida, alguém disse, rapaz, vai ali na igreja. Vai na igreja dos crentes. Então tem gente que vai para a igreja como o último recurso da vida dele, mas não é porque eles foram chamados pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho se deu aqui pelo seguinte, os índios eram helenistas. Tudo para eles... Quem foi que disse a você que os índios não acreditavam em alguma coisa? Os índios acreditavam sim, acreditavam em espírito na porta, o espírito na água, espírito na árvore. Então veio o José de Anchieta, os jesuítas e tudo mais, e evangelizaram os índios para os índios se tornarem católicos. Depois vem a Igreja Reformada, entrando aqui no Brasil, em 1855,
e depois em 1859, e aí prega o evangelho para que esse evangelho puro da graça de Deus alcance os católicos, porque eles creem num Deus místico, creem em Deus, mas também creem em Nossa Senhora, em Santo Antônio, em São Pedro, em São Sebastião. Então, não crê no único Deus verdadeiro e somente em Deus. E o evangelho vem para isso, para resgatar você da mistificação. E aí tem muitos que só vão para a igreja quando estão precisando, estão desempregados, estão doentes. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é quando você aceita a graça de Deus que te chama, que chama a tua família, que chama você para vir glorificar a Deus, exaltar a Deus, ser beneficiado pela graça de Deus que restaura. Tem muita gente que eu sou prova disso. Eu pastoreava uma igreja e na frente da igreja, de frente, alguém adoeceu, eu vou para a igreja. Aí foi para a igreja. Aí a gente orou, jejuou, buscamos a Deus, a igreja toda. Quando essa pessoa se sentiu curada, foi-se embora. Então muitas pessoas não são atraídas pelo evangelho, são atraídas pela cura, são atraídas por outras coisas. Quando isso acontece, a igreja incha, ela não cresce. Porque essas pessoas não foram salvas, não foram alcançadas pela pregação do evangelho. Foram alcançadas querendo se beneficiar de alguma coisa. E isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é aquilo que transforma vidas. É que a pessoa entende que se ela for curada ou não, ela vai continuar sendo crente. Se tiver emprego ou não, vai continuar sendo crente. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu confiarei no Senhor. Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Porque antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora eu de contigo andar. O evangelho, se você ouviu uma palavra, uma pregação numa igreja de um pastor que disse, olha, venha para aqui que os seus problemas vão cessarem. Não vai não. Vai não porque ele está mentindo. Ele está pregando um evangelho místico e mentiroso para você. A graça de Deus te chama para você ser salvo de ir para o inferno e não dos problemas. Os problemas a gente vai ter como todo ser humano tem no dia a dia. Agora, o apóstolo Paulo disse, eu sei estar contente, Efésios capítulo 4, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. O evangelho é para resgatar a tua alma. É para você, quando partir dessa vida para outra, você ter aquilo que João 14 diz. Ele foi para o Pai preparar morada para você. Você pode não ter uma casa aqui, mas você vai ter uma no céu. Você pode não ter um lugar para uma habitação segura aqui, mas você vai ter uma no céu. O evangelho é um evangelho transformador. O evangelho é para você que mente, não minta mais. Para você que roube, não roube mais. Para você que tem preguiça, que você seja uma pessoa produtiva. O evangelho vai transformar a sua vida num cidadão de bem. Vai pegar um ladrão e transformar num homem. Vai pegar uma prostituta, como fez com a samaritana. Vai pegar uma prostituta e vai transformar numa mulher regenerada. É o assunto da semana que vem. Justificada perante Deus. Vai pegar um homossexual e vai transformar num pai de família e quem sabe até num pastor. Mas um camarada que foi homossexual e que agora se converteu, os problemas deles acabaram? Acabaram não. A família vai continuar tendo vergonha dele, em algum lugar alguém vai falar, ele vai passar por constrangimento. Só que tudo isso ele vai estar acompanhado do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, de um Deus que o resgatou, que o transformou a sua vida. E agora essa vida dele vai fazer com que as outras pessoas passem a crer nesse evangelho
E se eles forem eleitos, vão vir a Cristo pela pregação e o testemunho vivo dessa pessoa. Que Deus os abençoe e que você seja agraciado por esse chamado de Deus na sua vida. Possa ser que Ele esteja chamando você nessa noite. Diga sim ao chamado de Deus em sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Amém? Se for da vontade de Deus, quarta-feira que vem, ou aqui no meu gabinete, ou lá na igreja, nós vamos estar estudando o alicerce número 11, que trata da justificação. Tá certo? Que Deus nos abençoe e tenha todos uma boa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça. Ensina-nos a cada dia o caminho a seguir. Traz os teus eleitos que tem na cidade de Capim, na nossa região, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Chama-os eficazmente em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha todos uma boa noite.